Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem. Gente, acredite, tenha fé que cada dia nós vamos ficar melhor, tá? Por que eu falo isso? Hoje eu trouxe um assunto que tá bombando, né? Que é a abertura das Olimpíadas, a cerimônia de abertura, né? E que parece que chocou o mundo, gente. Mas é baseado exatamente nisso que está acontecendo que eu afirmo que nós vamos ficar melhor, sim. Só precisamos entender que armas usar. E quando eu digo armas, não é contra isso, mas é armas de proteção a nosso favor. Tá? Então vamos lá, gente. Bom, vamos começar pelo que todo mundo viu e o que chocou o mundo cristão, porque sim, gente, o mundo cristão tem mais de 3 bilhões. Se atualmente a população mundial está sendo considerada numa média de 7 bilhões, né, nós temos um peso muito grande, nós cristãos, dentro disso, né? E assim, quando eu falo cristãos, é de todas as áreas e religiões cristãs, tá? De católicos, a estimativa seja de 1,5 bi, tá? E ontem veio o choque com a abertura da cerimônia olímpica. Gente, vocês estão ouvindo alguma coisa? A vizinhança está em festa, gente. Eles estão falando tão alto e eu tenho que disputar a voz. Porque se eu for esperar parar, isso vai acabar 3 horas da manhã. Então, eu estava aqui dando um tempo para ver se diminuiu o barulho, mas não dá. Então, continuando. O que se direcionou nos comentários foi a fé cristã católica. Por que se direcionou a fé cristã católica? Porque no catolicismo, tá, que existe mais representatividade de figuras, de imagens e etc. Dentre essas é o famoso quadro de Da Vinci da Santa Ceia. Então os católicos encaram como uma obra sacra, entende? Com sacralidade, essa imagem da Santa Ceia, porque nós não temos a imagem, tá? E aqueles que não são católicos e que não têm, quando eu falo nós não temos essa imagem, gente, nós não temos a fotografia do que aconteceu lá na Santa Ceia de verdade. Então, essa imagem produzida por Da Vinci se torna uma referência de imagem que falta, a gente não tem a fotografia. É só isso, tá? Então, o que acontece? E para aqueles que não são apegados a imagens, né, e a simbolismo, como outros cristãos, tá? Se chocou por várias referências apocalípticas dentro dessa cerimônia de abertura. Teve muita coisa jogando a visão para o Apocalipse, tá? E as pessoas ditas cristãs se escandalizaram. Não digo que elas estão erradas, tá? Mas não deveria ser esse o foco. Deveria ser o foco, não de escândalo, mas de alerta, sabe? Deveria ser uma mensagem para a gente. Jesus está realmente voltando. Nós estamos, sim, entrando num período apocalíptico. E para os cristãos, isso é uma mensagem boa e não ruim. Tá? Lógico que as pessoas se sentiram ofendidas, lógico que se sentiram agredidas, porque tem uma mensagem subliminar. Tá? Além da mensagem escancarada do tal do deboche, a fé cristã, do deboche
a Santa Ceia tem uma mensagem subliminar. Porque, gente, vamos parar e pensar, com imagem, sem imagem, com fotografia ou sem fotografia, o que representa a Santa Ceia. Tá? Foi um momento, porque a ceia os judeus sempre fizeram, no Shabat fazem até hoje. Então, quando a gente fala a Santa Ceia, foi quando Jesus se apresentou esclarecendo o que iria acontecer dali para frente, tá? Narrando os fatos, tá? E o ponto crucial da Santa Ceia é ele se colocar, se revelar como o pão, o corpo, pão e o sangue, vinho. Isso sim foi vilipendiado naquela cerimônia, né? O que apresentaram, tá, principalmente com a imagem do Baco, como Deus do vinho, foi uma mensagem subliminar, é esse sangue de Baco, de Bacanal. Essa foi a grande representatividade, né? E o pão é um pão já bolorento, inchado, gordo, branquelo, mal cozido. Desculpa, gente, mas é isso, sabe? É o pão escarnecido. Entende? Mas, mesmo assim, gente, nós cristãos, de novo, não devemos nos indignar. E por quê? Porque, como eu falei, é uma mensagem. E antes dessa mensagem direta de começou, tá? Porque assim como aconteceu aqui no Rio, aquela cerimônia de uma abertura de portal feito pela Madonna, e eu já falei sobre isso, que foi sim uma abertura de um portal apocalíptico, eles estão fazendo pelo mundo e fizeram na França, tá? Aproveitar esse momento que todo mundo, porque aqui no Brasil, eu não sei se todos estavam olhando para Madonna, o mundo que eu digo, mas a Olimpíada é o momento que todo mundo, o mundo, todos os países mandam suas delegações. Então estão todos olhando, porque cada delegação vai representar a sua pátria, tá? Então, gente, essa abertura cerimoniosa ou cerimonialística de um portal apocalíptico ficou claro, tá? Com aquele cavalo vindo pelas águas, porque lembra assim o Apocalipse que foi a besta que emergiu do mar, o cavalo que vem sobre as águas e o cavalheiro vindo na frente de todas as delegações, ou seja, de todas as pátrias, né? Foi uma abertura clássica de que é isso que está acontecendo e que vai passar a acontecer mais fortemente daqui para frente. Como eu disse, reafirmando o Apocalipse. O cavalo, o cavaleiro, e vai dominar todas as nações. Aquele cavalo vindo na frente das delegações, é esse o recado. Chegou, foi aberto o caminho. Quem é? Não interessa. Interessa o que ele representa. Porque os cristãos, eu venho vindo percebendo e conversando com alguns amigos que os cristãos estão meio nervosos com essa história de Apocalipse, de quem é o anticristo. Gente, para quem é cristão e conhece a Bíblia, é apenas um sinal. A gente não tem que desvendar quem é a pessoa, ou seja, quem é o anticristo personificado em alguém. Isso pouco importa pra gente. O que importa pra gente é que quando ele chegar, a mensagem clara é que daqui a pouco o nosso verdadeiro Cristo chega, né? Porque a palavra anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo e não contra. Na verdade é contra, mas
A palavra em si é aquele que se coloca no lugar para ser adorado. Então, gente, não interessa, ou não deveria interessar para o cristão, tá? Em quem ele vai se personificar. O que interessa para o cristão é que, se ele chega, Jesus vem logo depois. Essa é a grande mensagem. E é, sim, uma mensagem boa para quem de fato espera um mundo realmente melhor, com novo céu e novas terras e tudo renovado, sem o mal. Sem o mal. Então, gente, sabe, eu fiquei pensando ontem na revolta que o povo sentiu. Eu entendo, não estou discriminando, não estou dizendo que é errado, mas o foco, sim, está um pouquinho desvirtuado, né? Porque qual seria o foco? Número 1, vamos ficar alertas aos sinais. Número 2, vamos amar aos nossos inimigos. E o que é amar os nossos inimigos? É orar para que Deus tenha misericórdia dessa gente que fez isso tudo, que Deus tenha compaixão e que ainda haja tempo de uma reconciliação, de uma conversão de cada um deles, porque o Jesus não queria que nenhuma ovelha se perdesse. Deus não tem prazer em que uma alma humana se perca. Então, a gente não tem que se dignar com revolta, a gente tem que lamentar com compaixão. E orar. Porque sim, gente, nós vemos muitas bizarrices. Aquela dragaiada toda, né? Drag, gente, que eu falei, dragaiada, tá? Né? Drogaiada. Dragaiada toda, né? Aquilo tudo, esdrúxulo, de mau gosto. E eu fiquei olhando para aquelas pessoas. E, gente, a minha profissão me obriga a achar a dor verdadeira por trás da pessoa que aparentemente tá bem, tá? Eu trabalho com isso, em desvendar o oculto da dor, que nem eles sabem. A psicanálise, na verdade, é isso. Tá, eles não sabem o que de fato causa uma dor. Eles nem, às vezes, entendem que aquilo é dor, certas atitudes. E quando eu olhei eles, eu fiquei pensando, pessoas cheias de dores, pessoas cheias de traumas ocultas, até pela figura, né? Pela figura, meio bizarro. Porque eles se sentem estranhos, rejeitados, né? E o ser humano tem mania de querer se sentir pertencido. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, sobre mania de pertencimento, porque é mania, tá? Mas isso não é o caso agora. Então, é assim, as ditas minorias, né? A minoria gorda, a minoria homossexual, a minoria feia. E aí eles se agarram, né, a esses grupos de minorias para tentar criar uma maioria, tá? E meus 2 últimos vídeos eu falei da agenda woke, e é exatamente isso. Como que a agenda woke trabalha? Captando essas pessoas machucadas e que nem percebem que são machucadas, por isso elas agridem. Sabe o famoso fera ferida? Né? Ataca para se defender, porque está sendo machucado e ninguém vê e ninguém socorre. Esse é o sentimento deles. Então a gente tem que ter compaixão e orar por eles, e não se revoltar e falar, olha, é o fogo do inferno. Gente, quem vai para o inferno, quem não vai, é problema de Deus. O julgamento é dele, única e exclusivamente dele. Nós não podemos ter essa empáfia de nos acharmos melhor que qualquer um desses
que nós vimos ontem compactuando com essas bizarrices. Porque não, nós não estaremos sendo melhor. Porque estaremos sendo arrogantes. Eu falei um pouco sobre isso quando eu falei do show da Madonna. Tá? Mas enfim, gente, Ruth, é doloroso. É doloroso. Teve várias mensagens, né? O cavaleiro, teve o bezerro de ouro, teve a representatividade do próprio país, da França, né? Que fez isso com a sua comissão, junto com Macron, que é o seu presidente. Uns simbolismos ali, Illuminati, maçônicos, não sei, e também não me interessa. Sinceramente, gente, eu não me interesso pelo que é a maçonaria, o que eles produzem, o que eles pensam, porque, de novo, o que nos interessa é a referência lá da Santa Ceia, de nós renovarmos dentro de nós o pão, o corpo de Cristo, a vida dele, o corpo, a representatividade do corpo é a vida contida ali. Tudo que a Ruth faz em corpo, tá? Porque se eu fosse só espírito, ninguém veria o que eu estou fazendo. Então, quando ele fala coma do meu corpo, coloque dentro de si tudo que vocês sabem que eu fiz e que eu sou enquanto estive aqui, tá? E o vinho significa a verdadeira vida, o espírito derramado. Sangue é vida, tá? Quando o sangue sai, o corpo não é nada, tá? Ou, quando Deus resolve que o corpo não é mais nada e recolhe o espírito, acabou de expirar o corpo, se você cortar ele todinho, não vai sair uma gota de sangue, porque o sangue não saiu para que a gente veja, mas já saiu dele, como o espírito. Ou seja, o corpo de Cristo, na Santa Ceia, aprenda comigo e viva o que eu vivi enquanto homem. E o sangue, não é de Baco, que é bacanal e liberação da carne, é o contrário. Carne é corpo carnal, né? É o contrário, exatamente o contrário, não é a carnalidade do bacanal, mas a espiritualidade do sangue vida e vida eterna. O sangue que representa a espiritualidade como um todo, a limpeza, a libertação. Então, gente, é isso, tá? Eu vou trazer para você. Sim, foi afronta, Ruth, foi afronta. Eu vou trazer uma coisa que claramente, né, aponta. Olha, foi de propósito, como se a gente não soubesse, né? Mas teve um caso que veio hoje à tona do surfista, tá? Eu não sei quem viu. A revista Oeste trouxe esse caso. Olimpíadas, surfista brasileiro foi obrigado a remover pintura do Cristo Redentor de suas pranchas. Carta Olímpica proíbe manifestação política e religiosa. Cerimônia de abertura ofendeu católicos e evangélicos. Ou seja, o cristão, como ele, não pode ter uma representatividade nem política nem religiosa. Se essa é a regra do comitê, então eles deveriam, e essa foi a observação da revista Oeste, né? Eles deveriam ser o primeiro a respeitarem as regras, concorda? Mas então, por que não? Calma. O que aconteceu com esse menino? Semanas antes do início das Olimpíadas de Paris, o surfista brasileiro João Chianca, mais conhecido como Chumbinho, recebeu uma notícia que o deixaria frustrado. Para competir no evento, teria de refazer a pintura de suas pranchas, cobertas com a imagem do Cristo Redentor. A proibição se fundamenta na regra 50 da Carta Olímpica. Não se permite nenhum tipo de manifestação ou propaganda
política, religiosa ou racial em qualquer lugar político, sítio ou qualquer outro lugar. Essa regra tem o objetivo de manter a neutralidade religiosa durante os jogos. Essa foi a carta, tá? E continua. Ele colocou isso nas redes sociais dele. Acabo de receber a notícia de que a pintura não está autorizada nos Jogos Olímpicos, porque Cristo é uma figura religiosa, disse Chumbinho em stories publicado no Instagram. Obrigada a todos pelo apoio. Essas pranchas estão lindas. Sempre buscarei refazer essa pintura. A mensagem de Chumbinho já está fora do ar. Há uma explicação. Os stories, diferentemente de postagem comum, saem do ar automaticamente depois de 24 horas de publicação. A abertura das Olimpíadas ignora as regras e escarnece dos cristãos. A proibição da imagem de Cristo Redentor nas pranchas de Chumbinho repercutiu nas redes sociais. Internautas resgataram as mensagens do surfista brasileiro logo depois da abertura das Olimpíadas na sexta-feira. Na cerimônia, os protagonistas escarneceram de símbolos cristãos, especialmente da figura de Jesus Cristo. Retrataram o famoso quadro Última Ceia, de Leonardo da Vinci com drag queens. Bom, gente, presta atenção. Presta atenção, porque aqui tá o X da questão e o recado, tá? Lá em cima, quando ele escreve. Notícia não autorizada, porque Cristo é uma figura religiosa. Aqui tá o X. Isso aqui, gente, tá? É a pegadinha que eles prepararam. É a pegadinha, é a arapuca. Os cristãos vão vir em cima da gente e nós vamos chamar os cristãos de fóbicos, racistas e etc. Por quê? Porque eles escarneceram. Então, qual o argumento deles? Não. Cristo é uma figura religiosa. O Cristo verdadeiro. O nosso é Deus Baco das drags. Não tem nada de religioso. Ah, mas a Santa Ceia. É o que eu falei. Não. Não é o retrato. É qualquer pintura criativa da imaginação do Da Vinci. Não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Vocês entenderam, gente? Então é assim que a gente tem que aprender a pensar. Peraí. Pegadinha? Não. Isso que vocês fizeram não tem nada a ver com Cristo. Ah, vocês querem escarnear do quadro da Santa Ceia? É apenas imaginação de Da Vinci. Não escarnearam da foto real. Tá bom? Vocês não conhecem o rosto da minha mãe, que já não está mais entre nós. Então, qualquer um que eu falar para vocês agora, gente, criem um quadro da minha mãe. Ninguém vai acertar. Podem se aproximar muito? Podem, quanto mais com a inteligência artificial. Mas o verdadeiro retrato da minha mãe, ninguém vai conseguir produzir, entendem? Então, não. Qualquer produção do retrato da minha mãe não é o retrato da minha mãe. Então, o Da Vinci não retratou a Santa Ceia. Ele idealizou a imagem. Foi só isso, gente. Calma, calma. E, bom, eu já falei do anticristo. Mas o que é importante? Não é nem se focar no Apocalipse, porque graças a Deus a gente não tem que se preocupar com isso. São só sinais. Tô voltando. Se prepara, tá? Mas a gente tem que entender o porquê que isso acontece. E isso a Bíblia foi clara em dizer pra gente. Justamente pra gente não ter esse sentimento
de espanto, de revolta, que tudo que o mundo quer é que a gente se revolte cada vez mais. E eles ainda falam, espernei a barata, porque eu sou inseticida. É por aí, gente. Entende? Então, a Bíblia esclareceu muito pra gente esse momento que a gente está vivendo. É o dono deste mundo tentando levantar o seu fruto, o seu filho, anticristo. Porque assim como Cristo é o filho de Deus, o anticristo é o filho de Satanás. E é ele que governa o mundo. Ai, que absurdo, não é a Bíblia que fala. Tá? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entenderam? A imagem de Deus é Cristo. A imagem do anticristo é a de Satanás. Percebe? Então, gente, o que eles estão fazendo é do pai deles. É do príncipe deles. É do rei deles. Não tem nada a ver com a gente. A gente não tem que se meter nisso. Nem se indignar. Não é problema nosso. O nosso problema é ter misericórdia. Tá? Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Em 2 Coríntios 4:4. Né? E tem mais, gente. Ah, foi assim, uma coisa solta que Paulo... Não. Não. O próprio Jesus nos falou, tá? Que ele não estaria porque o príncipe do mundo estava chegando. O Jesus estava falando que, né, ele teria que se afastar porque o príncipe do mundo já estava chegando. E quando ele vier, e ele fala que ele volta, que é o que eu falei, ele volta, gente. Esse sinal do que está acontecendo é o sinal da volta dele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, a não ser neste momento que a gente está prestes a viver. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, já está. Gente, então, não dá julgo. Está tudo resolvido, já estava resolvido lá 2000 anos atrás, quando Jesus falou, gente. Então, sabe, toda vez que eu vejo alguma coisa, ai, vilipêndio quantos cristãos. Ah, por que não põe o profeta lá, dos turbantes? Gente, porque não interessa pra gente. Não interessa. Quer dizer, então, que, ai, vilipendiaram a imagem de Cristo, por que não bota do profeta do turbante? Quer dizer que o profeta do turbante pode? Não é um desrespeito à religião alheia? Então a gente está promovendo a mesma coisa? Ah, por que não é das coisas africanas? Quer dizer que lá pode? A gente pode desrespeitar? Que tipo de argumento é esse, gente? Ah, por que não fazem isso com a religião A, com a religião B? Então vocês são iguais? Gente, olha para o outro lado. Vai olhar para cima, para Cristo, e não para isso aqui, gente. Entende? Isso às vezes me angustia até com quem comenta se dizendo cristão. Ai, porque vai ver, porque isso, porque aquilo, gente, está se igualando. Ah, só fazem isso com a nossa fé, não fazem de A e de B. Então vocês querem que faça com a A e de B? É isso que vocês estão dizendo? É. Entende? Então não é um bom argumento. Não interessa com quem eles fazem. Nós não pertencemos a isso, não temos que olhar para isso. Tá? E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é com briguinha com eles. Bota o profeta do turbante, bota da religião. Não, gente, se transforma com entendimento. Com entendimento, que isso não tem nada a ver com a gente. Entende? Porque quando a gente entra e pede igualdade com quem está fazendo isso a favor do dono deste mundo, a gente se iguala, então a gente está conformado. É isso que o apóstolo está dizendo com não vos conformeis. Não é entrar em briga.
Não, é ao contrário disso. É se renovar de entendimento. Se afastar disso. Não vou. Porque o que é se conformar? É aceitar. Não tem jeito. Agora tá tudo assim. Tá, o problema não é teu. Você não tem que ser assim. Então, para você tem jeito. Por isso, de novo que eu falo. Nós, cada dia, vamos ficar melhor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende? Esse é o nosso foco. Não para brigar com o outro. Gente, e olha, mas a gente tem que pregar o evangelho, e não brigar o evangelho. E não brigar e não obrigar o evangelho. Pregar é viver em tudo que a gente faz. E o convencimento vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai aonde ele quer e fala, tá vendo o comportamento da Ruth? Tá vendo a diferença da Ruth? Vai buscar o que tem ali. Quem faz isso é o Espírito Santo dentro do coração de cada um. Não sou eu. Eu tô aqui falando com vocês, não sou eu que tenho que convencer vocês de nada. Mas o Espírito Santo pode abrir o entendimento de vocês. Entende? De novo, nós somos só instrumentos. É só isso. É só isso. Então, gente, eu queria trazer isso porque toda hora tem a história de vilipêndio cristão. Meu Deus, gente, os portais estão sendo abertos. Eu já falei sobre isso várias vezes. Falo desde o ano passado, quando eu falo, tá, de princípio das dores e de tudo mais. Então, gente, vamos acordar, vamos renovar a nossa mente com entendimento, buscando na própria Bíblia, nessas palavras de Deus, o que já está sendo dito. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fui. Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado. Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados e até mesmo maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem seu coração à vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.